uns 10 dias atrás, mais ou menos, eu li um livro do Eckhart Tolle. Muitos devem conhecer esse autor. É um autor que eu gosto muito, ele ficou muito famoso com um best-seller chamado O Poder do Agora. Eu considero esse autor um autor muito sábio, gosto bastante dele. E uns 10 dias atrás eu li um livro dele que eu ainda não tinha lido, chamado O Poder do Silêncio. Esse é um livro não é um livro de narrativa, é um livro de aforismos. Vocês sabem o que são aforismos? Aforismos são frases curtas, pequenas, que com poucas palavras traduzem uma comunicação muito mais ampla. Por exemplo, Jesus falava por parábola, certo? Jesus ele conseguia, às vezes, com uma pequena frase, trazer um significado muito grande, muito amplo. Isso é um aforismo. Então, às vezes, é aquela frase que você escuta a tua vida inteira, já está cansado de ouvir, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Beleza, você escuta isso desde criança. Desde criança você ouve isso aí, sei lá quantas vezes na tua vida você já ouviu. Um belo dia, você ouve essa frase e ela cai que nem uma bomba em você. Você fala, caramba, agora eu entendi um novo significado para essa frase. Estou dando só um exemplo, mas aforismos, eles têm essa característica. E aforismos não é para qualquer um. Eu não consigo escrever um aforismo. Para mim, aforismo é para gente sábia. É a capacidade de falar pouco e comunicar muito. Uma capacidade que eu ainda estou, vocês podem ver, eu ainda sou muito prolixo nas minhas palavras. Mas eu acredito que pessoas sábias de verdade têm essa capacidade, a capacidade de falar pouco e comunicar muito, e é isso que um aforismo faz. E mais, um aforismo ele tem uma outra característica. Se você lê ele hoje, você entende uma coisa. Se você lê ele amanhã, você entende outra coisa. Se você lê daqui um ano, você entende outra coisa. Novamente, eu volto ao meu mestre. Jesus, eu vou ler a vida inteira, cara. Sabe aquele livro da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo? Eu perdi as contas de quantas vezes eu li aquele livro, mas com certeza, sem exagero nenhum, eu já li mais de 20 vezes e eu vou ler até o final da minha vida, porque cada vez que eu leio os ensinamentos de Jesus, eu entendo um pouco mais. Porque aforismos se prendem a estado de consciência. Quanto mais você vai melhorando o seu alcance, a sua capacidade de olhar, e a gente vai fazendo isso naturalmente na vida, bebendo ayahuasca ou não, é claro que quando você busca isso acontece com mais velocidade, sim, né? Quanto mais você aumenta o seu nível de consciência, maior a sua capacidade de interpretação daquilo. E eu estou falando isso porque um determinado aforismo que eu li nesse livro, O Poder do Silêncio, me fez refletir muito, caiu como uma bomba, foi como aquilo. E nesse, eu não vou saber traduzir exatamente como está escrito lá, mas Eckhart Tolle fala mais ou menos o seguinte: sabe por que você tem impaciência, tédio e insatisfação na sua vida? Tô falando de mim, tá? Eu me identifiquei, eu acho que você talvez se identifique, não sei se alguém aqui tem tédio, impaciência e insatisfação. Você tem tédio, impaciência e insatisfação na sua vida porque você não sabe ficar no agora. Você só sabe ficar no passado e no futuro. Ai, Luciano, nossa, jura que isso mexeu com você? Porque para mim não tá fazendo... aforismo é assim, talvez um dia caia como uma bomba. Nesse dia caiu como uma bomba para mim. Porque eu falei, cara, é muito verdade isso. Pensa agora, nesse exato momento. Ele fala assim, a gente lida com o momento presente como se fosse um obstáculo a ser vencido. Olha que coisa louca. A gente lida com o momento presente como se fosse um obstáculo a ser vencido. Ou seja, a nossa cabeça ela está sempre um passo à frente, sempre um passo à frente. Então vocês estão aqui ouvindo esse careca falar para vocês e não vê a hora que vai servir a ayahuasca. Cara, só que agora não é a hora de servir a ayahuasca, agora é a hora de ouvir o careca. Você tem outra alternativa? Você não tem. Então ouve o careca, velho. Você não tem para onde correr. Se você não tem para onde correr, o que o Eckhart Tolle fala que é a melhor coisa que a gente pode fazer? Desfruta do agora, desfruta do presente. Entenda que o presente é um presente, é uma bênção. Cada momento, ele é uma bênção que nós não aproveitamos porque a nossa cabeça está sempre um passo à frente. A gente está sempre enfrentando o agora como se fosse um obstáculo a ser vencido. O agora não é um obstáculo a ser vencido, é um presente para a gente se deleitar. Quando a gente conseguir mudar isso, eu falo que caiu como uma bomba, não que eu mudei da noite para o dia, mas para mim fez tanto sentido isso,
E mais, quando a nossa cabeça não está no futuro, ela se volta para o passado. Como? Através desses ressentimentos, dessas mágoas e desse motivo que nos trouxe até aqui dentro dessa temática do perdão. Da necessidade que a gente tem, muitas vezes, de libertar a nossa mente de coisas que não voltam mais. Passado, passou, não volta mais.